Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. É muito interessante que quando eu vou preparar a palavra, eu fico assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? E houve um completo silêncio de Deus. Durante 3 semanas, houve um completo silêncio de Deus. E eu falei: então não vou pregar, Senhor. Porque se o Senhor não me mostrar o que eu vou falar para eles, tem tanta coisa que eu quero falar, mas eu não sei o que precisa. E quando foi segunda-feira, aí eu peguei, eu mesma, comecei a preparar uma palavra. Eu acho que é nessa linha aqui. E quando eu estava indo naquela linha, Deus mostrou outra coisa. E Deus me deu 2 visões. E sobre essas visões eu vou querer falar agora. Mas no final tem uma surpresa. Do testemunho forte que eu vou contar para vocês. Forte. Quando eu vi aquelas 2 visões, eu entendi. Porque a gente tem as visões, mas tem que ter interpretação. Quando eu tive aquelas 2 visões, eu entendi que Deus tinha uma mensagem para o povo hoje. E Deus, Ele está querendo uma transformação de vida na gente. Nós estamos com uma igreja cheia hoje, cheia de jovens, adolescentes, adultos. Mas muitos que deveriam estar aqui não estão. Onde estão? Muitos que fazem parte dessa igreja não estão aqui. Não têm vindo. Não estão. Por quê? Eu falo que se eu vier daqui a 1 ano na igreja, eu não reconheço. Porque muda. É um trânsito. Isso é bom porque enche de gente nova, mas é ruim porque os velhos não ficam, os antigos não ficam. Por que isso? Por que esse turismo de igreja? Porque essa mudança. E o pior, que se ainda saíssem para outras igrejas, mas não saíram, estão em casas, estão no mundo. Estão fora da igreja. Isso é por isso que a Lourdes sabe que eu venho chorando muito. Pela apostasia de muitos. Eu venho chorando muito. Então, a palavra que Deus me deu foi que para que haja uma transformação de vida, para que você possa ter uma vida nova, não é só como você escuta a palavra. Não é só ouvir a palavra. Aqui nós temos vários tipos de pessoas e elas escutando o que eu estou falando. Mas tem aqueles que escutam, mas não entendem. E quando Deus me falou isso, Ele me mostrou uma chave de ouro. E qual era essa chave de ouro? Então, para que haja uma transformação de vida, uma transformação de mente, não é só ouvir pregação. Não é só abrir o YouTube. Rádio, eu ia falar, coisa antiga, ninguém tem mais rádio. Não é só ligar o YouTube, ou sei lá se tem no Instagram, e escutar a pregação. Mas você tem que ouvir e receber. Ouvir e receber. O problema é que as pessoas ouvem e não recebem. E não há transformação. Não há uma vida nova. Não transforma a mente. Não transforma o comportamento. Não transforma a vida. E por que isso? Porque as pessoas escutam com entendimento natural. Sabe o que é o entendimento natural? É a razão. Ficam no plano natural da Bíblia. Eu gosto do meu grupo familiar. Querendo ou não querendo, a gente enfia goela abaixo o entendimento espiritual. É ou não é, turma? Cadê minha turma? Eles precisam ouvir essa palavra. Então, gente, a palavra ela tem que ser entendida, não só escutada. Há uma diferença. Você recebe a palavra e você traz
transformação de vida. E para isso nós vamos na parábola de Mateus, do semeador. Parábola, Mateus 13. Todo mundo já ouviu essa palavra. Todo mundo já leu essa palavra. Mateus 13. Do 1 até o 18, fala do tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus. Existem 4 tipos de pessoa que recebe a palavra de Deus. Existe aquele que recebe a palavra de Deus, mas não entende a palavra. Vamos ver lá? Ou o que significa a parábola do semeador. Próxima. Diz assim. Portanto, vai a próxima. Vamos ler na Bíblia? Todo mundo tem Bíblia? Eu prefiro a Bíblia porque essas técnicas modernas sempre falham para mim. Acho que eu não sei mexer, falha para mim. Ouvindo alguém a palavra no 19 do reino e não a entendendo. Gente, a pessoa escutou a palavra, mas não entendeu. Escutou, mas não entendeu. Vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então tem gente aqui, eu espero que não, eu oro que não, e hoje eu vou repreender para que não exista. Pessoas que estão aqui ouvindo o que eu estou falando e não estão entendendo nada da palavra. Se acontecer isso, o maligno vem e leva embora. Esse foi a semente, que é a palavra que foi jogada à beira do caminho. Infelizmente, muitos entraram aqui na igreja e muitos saíram, porque a palavra não foi entendida. Agora tem o segundo tipo. Qual é o segundo tipo? É aquele que ouve a palavra. Pode pôr o próximo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então, gente, aquele tipo de pessoa que vem para a igreja e fala, puxa, que lugar legal. Que gente boa. Quanto amor. E a igreja cheia de amor. Eu gosto de estar no meio deles. Que clubinho mais legal. Adoro a pequena família. A gente come de tudo lá. É tão bom, né? Puxa, a gente tem umas festas assim, aniversário, que enche de comida na igreja. E a gente conversa, e bate papo, e viaja junto, e sai, se encontra. Os jovens vão na casa da Leni. Eu sou a Leni. Puxa, eu adoro esse grupo de pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra não faz efeito porque ela é superficial. Ela não é profunda. Ela não é enraizada. Ela fica puxa, que culto legal. Ai, que louvor, adorei as músicas. Como eu vejo gente que fala assim, eu gosto das músicas. Eu gosto de ir para o culto porque tem música. Dá licença, música? Tem música. Mas é a palavra que foi semeada nas pedras. Não tem raiz. É muito legal o grupinho. Esse povo fala uma palavra tão legal, tem uns princípios. Eles não roubam, não mentem, não enganam. Teoricamente, gente, eu estou falando teórico, tá? A maioria não engana, não mente, não rouba, não prostitui, não adultera, não se embebeda, não fica drogado. Mas isso não é suficiente para a palavra enraizar. A palavra, ela fica na superficialidade. E quando vem a provação, e tem muitos que estão assim, e aí é que eu choro também. Muitos que ficam na superficialidade. Sabe o que acontece? Quando vem a provação, desiste de Jesus. Vocês conhecem pessoas que desistiram de Jesus? Porque veio a provação por causa da palavra? Eu conheço. Muitos.
é de chorar. Ouviram, receberam, mas não criaram raízes. Foi superficial. Agora tem um outro, que a palavra, ela cresce. Ela aprofunda, ela tem raiz. E eu vou dizer que aqui tem muitos, hein? Muitos! Muitos! Que eu estou orando. A intercessão ora e guerreia. Só falta a gente pôr a cara no chão e chorar pela igreja. Eu queria que toda igreja chorasse desse jeito. Mas muitos que ouvem a palavra, põe o próximo. Ouvem a palavra, recebem a palavra, têm raiz, mas quando vem as preocupações do dia a dia, a conta do IPVA para pagar, a conta do IPTU para pagar, a escola do filho para pagar, o convênio para pagar, as viagens que tem que fazer, o aluguel, a gasolina, o carro. Quando vem as preocupações do dia a dia, sabe o que acontece? Sufocam a palavra. Sabe o que é sufocar a palavra? Quanto você tem estudado de Bíblia? Quanto? Quanto você tem se aprofundado na palavra? Quanto a palavra tem feito mudança na sua mente? Quantos? Sabe por quê? As preocupações da vida arrancam, sufocam a palavra. E você não... Sabe o que acontece? Não frutifica, não tem mudança de vida. Não preciso nem falar, né? Você sabe quem é. Você sabe, você examine seu coração e veja se você está assim. Sufocado por causa das preocupações do dia a dia. Aí você não tem tempo de orar, estudar a palavra, nem pensar. No culto você escuta e olha lá, quando você vem. Porque muitos não vêm, nem no culto escutam. Ah, mas eu escuto no YouTube. Transformou? Mudou? Mudou seu pensamento? Mudou sua maneira de pensar e de agir? Senão não adianta. Escutar e não receber e não entender, não adianta. Claro, vamos dizer na frente. É melhor escutar que não escutar. Mas para que haja mudança, transformação tem que escutar, receber, entender. Vocês estão ouvindo? Vocês precisam entender, receber. E aí traz transformação. Vocês estão ouvindo? Eu tenho preocupação com a igreja. Muitos apostatarão. E sabe o que acontece? Não frutificam. Você já viu crente que não frutifica? Não muda de vida, não muda de comportamento, não muda de palavreado, não muda de atitude. Já viu? Eu já vi, muitos. Agora existe aquele que foi plantado a palavra em uma boa terra. É aquele coração que recebe a palavra, entende a palavra e transforma. Você sabe o que é frutificar? Perdão pela minha ignorância, mas durante muitos anos, eu tenho 35 anos de crente, eu achei que frutificar era trazer gente para a igreja, era evangelizar, era trabalhar no som, trabalhar no som, na iluminação. Gente, desculpa, 35 anos tem retro ainda na minha cabeça. Trabalhar na cantina, trabalhar nas crianças. Eu achava que frutificar era isso. Mas isso daí é consequência, não é fruto. Isso é consequência, não é fruto. Frutificar é ter uma mudança de vida, mudança de comportamento. E para que a palavra
traga uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, você tem que ter um entendimento espiritual da palavra. Sabe o que significa o entendimento espiritual? Que é a chave que Deus me mostrou. E me mostrou uma chave de ouro. O entendimento espiritual da palavra é uma revelação da palavra vinda do céu para a gente. Quando vem essa revelação, a nossa vida é transformada. O entendimento espiritual traz uma mudança de atitude. Eu oro para que a igreja tenha essa chave liberada. A chave é o entendimento espiritual. O que é o entendimento espiritual? Vamos lá, Colossenses, pode pôr? 1:9. Se não achar, nós lemos na Bíblia. Achou? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E diz assim, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, para que a palavra frutifique, ela tem que ser entendida. E entendida espiritualmente. E sabe o que é entendimento espiritual? É revelação. A palavra tem que ser revelada. Ou palavra rema, como falam. É uma palavra que é revelada. É como se ela tornasse vida para nós. É como se ela tivesse viva. Eu ouço a palavra, eu escuto, ela mexe comigo, que começa a fazer parte do meu cérebro, do meu corpo, da minha atitude. Ela toma vida. Então, ouvir a palavra não é suficiente. Ouvir e entender no plano natural não é suficiente. Mas ouvir a palavra e ter a revelação é a chave para a transformação. Vocês ouviram? Então, a visão que eu tive foi de uma lagarta que ainda não estava em fase de transformação. Muitos estão como lagartas. Antes de uma borboleta, tem uma lagarta. Deus me mostrou uma lagarta verdinha. Muitos ainda não estão transformados. Por quê? Porque a palavra entra, é escutada, mas não é entendida. Ela entra, mas não tem a revelação. E hoje, quando nós estávamos orando lá, a Thais Estela teve uma visão que me chamou a atenção. Ela falou que ela viu, eu entendi perfeitamente, que tinha a ver com a minha pregação. Ela viu aquele olho da nova era sendo plantado e saindo uma planta. Plantava na terra e frutificava. Sabe o que significa, gente? Que o que está sendo plantado em muitos, principalmente jovens, sabe o que é? A doutrina de Satanás. Vamos ler lá? 1 Timóteo 4, 1 e 2. Achou? Gente, a coisa mais séria que está, e o sonho que os irmãos tiveram, queria até que a Leslie contasse o sonho que ela teve. Melhor, eu vou contar. É um sonho horrível. Diz que ela entrava numa sala e ela via as crianças como se elas estivessem em coma induzido. Todas no soro, todas adormecidas, as crianças. Todas adormecidas em coma. Aí ela falou, o que está acontecendo? Aí ela saiu de lá e foi para uma sala. Quando ela entrou na sala, ela viu Satanás sentado no trono dele, com os olhos das crianças na mão. Vocês acharam bonita essa visão? Com os olhos das crianças na mão. Aí nós entendemos. O diabo
está escravizando, está deixando as crianças em coma induzido. Elas estão perdendo a qualidade de pensar e agir, porque o diabo está prendendo os olhos dela através, sabe do quê? YouTube, Facebook, desenho, filmes. Os olhos, eles estão... Gente, é sério. Nós vamos chegar... Haverá fé na terra quando Jesus voltar? É sério, gente. O que nós vamos fazer para isso? As crianças estão sendo abduzidas por Satanás. O cérebro delas está sendo abduzido por Satanás. E a Leslie me mandou a mensagem, e naquela semana, o Davi do Fabiano teve um sonho horroroso. Conta ou não conta? Não, né? Não. Ele não autorizou. Não, autorizou ou não? Que o diabo entrava e matava várias crianças. E estava perseguindo ele. E atirou nele, mas não matou. As nossas crianças vão ser mortas. Se você não tem mais filho pequeno, você vai ter neto. Abre o entendimento. Sabe por quê? Porque o que está sendo plantado e vai produzir semente é a doutrina de engano de Satanás. E a gente, os cristãos estão distraídos. Estão no mundo da lua, parece que Jesus não avisou isso. Se você não cuidar, e gente, quer saber? Eu acho que é a nível de intercessão isso. Porque o mundo está caminhando para o caos, ou melhor, já está no caos. Agora, o caos sem Deus é pior. Então, as crianças estavam em coma induzido, porque o diabo estava com os olhos das crianças presos. Sabe o que é os olhos de uma criança preso? É na televisão, é no YouTube, é nas conversas, no celular. No celular. Não vai ter jeito, porque quando a mente é transformada... Vamos ler lá, porque esse versículo me apavora quando eu leio. Diz assim, a mente, ela é cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Você pega aquela marca de Satanás, aquela marca dos animais, e você faz assim, queima. Aonde queima não tem mais vida, não tem mais célula, não tem mais cérebro. Então o diabo pega a doutrina dele e cauteriza o cérebro. Você sabe que isso é muito sério. E aí entra todas as doutrinas que nós estamos ouvindo. Gênero. A doutrina de gênero ela é muito pior que o homossexualismo e lesbianismo. É sexo também com animais. É sexo grupal. É sexo com criança. Ah, não vai chegar a isso. Quem te falou que não, se a mente está sendo cauterizada? Da onde você se garante que não vai acontecer isso? Vai acontecer porque é bíblico. E esses sonhos Deus está dando, sabe para quê? Para a gente pôr o joelho no chão e para guerrear. E pais, abra os olhos, pai. Cuidado, porque os pais às vezes ficam, acho que abduzidos também. Amor. Ficam abduzidos. Não vai acontecer com meu filho, só com o filho do outro. Vamos lá? Não, põe um. Diz assim, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, nós estamos nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ah, impossível. Super possível. Examina a sua mente, vê se você já não está nessa. Aí lê o próximo. É o Espírito Santo, hein, que está falando.
tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. É sério? Muito. E quando a gente for pregar o contrário, sabe o que vai acontecer? Esse povo da igreja é tudo louco. Isso é para aquela época. E mudou os tempos. Hoje é diferente, nós estamos no mundo moderno. Mudou. Posso falar uma coisa? Deus é imutável. E o que é bom há 3.000 anos atrás é bom hoje. Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. O que é bom há 3.000 anos é bom hoje. Porque foi Ele que nos criou. E Ele sabe que matéria que nós fomos formados. Então, quando você vê jovens falando assim, a igreja é retrógrada, a igreja está no outro tempo. Tem nada a ver o que está falando. Por que eu não posso ter sexo antes do casamento? Igreja atrasada, ultrapassada. Qual é o problema? Qual é o problema de eu ter duas pessoas casadas? Qual é o problema? Sabe por quê? Porque cauteriza o pensamento e a gente não consegue entender o que é certo. E a gente não vai conseguir pregar aqui na frente. Ainda consigo pregar. Mas vai ter dia que eu não vou poder pregar mais. Espero que Jesus tenha me levado nesse dia. Porque eu gosto de falar a verdade. Eu não fico calada, então eu espero que Jesus me leve. Não quero ver a humanidade mais destruída do que ela já está. Agora, gente, falado isso, eu quero contar um testemunho poderoso, pessoal. Poderoso. O que o entendimento, a revelação da palavra fez comigo. E eu, em nome de Jesus, quero que faça com a igreja hoje. Porque eu tenho testemunho de vitória. Aleluia. Aleluia, Jesus é poderoso. Eu tenho testemunho de vitória, gente. Então a palavra que a gente entende, que transforma a gente, traz resultado de vida. E eu vou contar para vocês. Há um ano atrás, Deus me deu um sonho. E eu não entendi o sonho e larguei para lá. Aí Deus, querendo me avisar de novo, me deu uma visão. Eu não entendendo a visão, larguei para lá. Aí Deus falou, surda, quer dizer, não falou isso não. Surda. Deus falou assim, a revelação não precisa ser com você. Nossos irmãos na terra estão tendo revelação. Aprendam com nossos irmãos na terra. Eu tenho aprendido com irmãos dos Estados Unidos, irmãos da China, irmãos do Brasil. Tem gente muito boa no Brasil, viu? Antigamente não, mas hoje sim. Mudou. Eu só comprava livro importado, agora não. Agora escuto coisa brasileira. Bom, né? A mania de comprar tudo dos Estados Unidos, né? E nós vamos exportar pregação, exportar pregadores, exportar palavra de vida eterna. Aí o que aconteceu? Eu ouvi uma palavra de uma pastora, Tânia Teresa, muitos conhecem. Quando eu escutei aquela palavra, ela fez assim, fez um rebuliço na minha cabeça. Mas a tal ponto que eu espalhei para um monte de gente aqui na igreja. Mas muitos não escutaram. Se escutaram, não entenderam. Porque não oram do jeito que ela ensinou. Pois eu vou te falar que eu vejo as pessoas orando errado. Orando errado. Eu vou te falar. Deus, Ele nos deu autoridade para tirar as pessoas do cativeiro para a luz.
Ele deu essa chave na mão da igreja. E sabe o que a igreja faz? Não usa dessa autoridade. Eu não estava usando. Aí eu vou te contar. Eu queria que coisas acontecessem na minha casa. Com meu filho. Meu filho nasceu na igreja. Meu filho nasceu na igreja, se criou na igreja, estudou no CRE. Mas quando foi lá pelos 15, 16 anos, um pouco mais, saiu da igreja. E você sabe que é uma mãe? Porque quando eu concebi o Paulo André, eu falei para Deus assim, que seja para o louvor da sua glória. Que ele seja um pregador, um adorador, que ele fale do seu reino e que ele ame o Senhor mais do que a tudo. Mas com 16 anos ele saiu da igreja. Ele e uma pancada de jovens. É ou não é, mães? Uma pancada de jovens saíram da igreja. Aí eu orava assim, gente. Vê se as mães não oram assim. Os pais. Senhor, por favor, Jesus. Ai, traz meu filho de volta para a igreja. Por favor, Jesus. Jesus, muda a situação. Senhor, converte meu pai. Senhor, converte meu irmão. Senhor, não é assim que a gente ora? É, né? Então vocês estão no mesmo lugar que eu. Eu orava assim. Aí, essa pastora falou o seguinte: gente, eu quero que isso entre em vocês de um jeito que vocês vão digerir e vão agir desse jeito. Eu espero que essa palavra seja de transformação. É um testemunho de entendimento na revelação. Então eu orava assim: converte aquele meu irmão. Senhor, muda o Brasil, por favor. Não é assim que a gente ora? Chorando? Em pranto? Mas a gente está errado. Sabe por quê? Porque a autoridade para tirar Satanás da vida das pessoas, do cativeiro, do país, está na mão da igreja. Eu tenho a chave do céu, da morte e do inferno. Eu tenho a chave da vida. Eu dou essa chave para a igreja. A igreja que tem essa chave para tirar as pessoas do cativeiro espiritual, da cegueira, da morte espiritual. Mas o que a gente faz? Não, eu de jeito nenhum vou me colocar no lugar de Deus. Não vai mesmo. Mas eu quero que a gente aprenda hoje que essa autoridade está na nossa mão. Então, quem repreende Satanás, quem expulsa Satanás, quem tira da vida dos nossos filhos, quem tira da vida do nosso vizinho, somos nós. Vocês entenderam? Tira das minhas finanças. Eu falo, Satanás, pode tirar a sua mão da minha economia. Eu quero servir Deus com minhas posses. Eu quero ganhar dinheiro para levar várias pessoas para o exterior e evangelizar. Tira a sua mão suja e podre da minha posses. Aí você fala, eu não tenho coragem de falar isso para Satanás. Ele vai bater em mim depois. Ele vai vir retaliação. Eu não sou. Eu ouço isso direto, gente. Isso é para o Paulo Friso, para o Paulo Oliveira, para o Isaac, para o Fabiano. Mas para mim não, que vai vir retaliação. Mentira. Isso é mentira que o diabo te convenceu. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, conquistou essa autoridade para nós. Vamos ver lá? Lucas, 1 Mateus 10. Mateus 10. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, ele falou, deu-lhes poder. Jesus pegou o poder e deu-lhes. E disse assim, poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem de toda enfermidade e todo o mal. Lucas, vamos para Lucas 10,
Eu gosto de Bíblia mesmo. Não gosto de celular. Nem mídia. Acho que eu sou retrógrada. Mas eu gosto de riscar e parece que eu enxergo tudo. Então eu leio quando não estou em casa com a Bíblia, eu leio. Mas quando eu estou com a Bíblia, eu gosto de Bíblia. Lucas 10, e diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, de todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Chamou os 12 e mandou. Chamou 70 discípulos e mandou. Aí os discípulos falaram: nós vamos, mas Jesus não vai junto, né? O que nós vai fazer lá? Eu vou chegar lá e esse poder está com Jesus, não está com nós, não. Posso falar? Olha o que Jesus falou. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Se você tiver na presença de Deus, não tem diabo que vai te tocar. Não tem retaliação que vai te tocar. Não deixa o diabo mentir para você. Não tem idade. Não tem tempo de conversão. Tem é crer e acreditar em Jesus. Então essa autoridade está na nossa mão. E aí, gente, aconteceu isso com os discípulos e aconteceu isso comigo, tá? Então nem vou rir deles. Porque aconteceu comigo. Quando eles voltaram todos assim: uau, Jesus, sabe o que está acontecendo? Os demônios saíram. Nós falamos no teu nome, o diabo largava as pessoas. Aí, eu falei que vocês iam fazer isso. Mas sabe o que acontece, gente? Talvez vocês não tenham noção histórica. Mas até esse dia, até essa data, ninguém no Antigo Testamento repreendeu Satanás. Vocês estão ouvindo? E nós estamos orando como povo do Antigo Testamento. Que o Senhor repreenda. Senhor, repreende esse diabo que está destruindo a minha casa. Por quê? Até Davi, quando ele via que Saul estava endemoniado, ele não falava: sai demônio, que nem a gente fala aqui hoje. Ele falava assim: toca a música que os demônios vão sair. Ninguém repreendeu Satanás até aquele dia. Até Jesus estar na terra e dar autoridade, ninguém repreendia Satanás. Que o Senhor repreenda, que o Senhor amarre, que o Senhor ponha por baixo dos nossos pés. Mas a partir de Jesus, do poder da cruz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou a vocês. Recebam, ajam, parem de orar como eu orava. Senhor, tire esse demônio que está me atrapalhando. Tire esse demônio da igreja. Tire esse demônio. Aí você vai falar: mas eu não gosto de lutar. Eu prefiro adorar Jesus. Eu também, tá? Ouçam que eu sou guerreira. Mas eu não sei se te avisaram. Mas que você é um soldado de um exército. Te avisaram? Todo aqui mundo sabe que é soldado de um exército? Todo mundo? Se você não sabe, eu faço um estudo com você. Prometo, me procurem. Mas todos aqui são soldados de um exército. E o nosso general é Jesus Cristo. E quem atira a arma, quem dá bala no inimigo é nós. Quem dá bala no inimigo é nós. Vocês ouviram?
Assumam isso, gente. Quem tem poder, a resposta para Satanás e para o inimigo é a igreja que vai pisar na cabeça da serpente. E a igreja vai vencer o inimigo. Não tem retaliação para quem anda com Deus. Não tem retaliação. Tira essa mentira que o diabo falou. Eu não vou falar para o diabo sair porque ele vai bater em mim. Oi, eu tenho 9 anos, não posso repreender. Mentira. Você crê? Você tem mais autoridade que muito velho. Você crê? Aí ela falou uma coisa, contou um caso. Falou assim. Ela começou a enxergar essa realidade espiritual na vida dela. E ela falou assim, tá bom, o diabo se submete, então eu vou repreender. Aí chegava gente endemoniada, ela repreendia. Chegava gente oprimida, ela repreendia. E um monte de gente estava sendo liberto. Porque essa autoridade Jesus nos deu para libertar o cativo, para libertar o oprimido, para libertar aquele que está preso. Sabe aonde? Com sequestradores. Nossos filhos presos com sequestradores. Nossa família presa com sequestradores. Agora, gente, gostei do exemplo que ela citou. Ela fala assim, você chega em casa de um dia, aí você entra no seu quarto e você vê em cima da cama um monte de barata. Monte de barata. Rato na sala e sapo na cozinha. Aí você vai fazer assim. Jesus, por favor. É assim que você vai fazer? Tira essas baratas da minha cama. É assim que você vai fazer? Tudo bem, tem gente que tem medo. Tudo bem, até entendo. Mas de demônio você não pode ter medo. Tira essas baratas da minha cama, por favor, por favor, por favor. Tira, Jesus. É assim que você faz? O que você faz? Pega o chinelo e tá! E pá! E tá! Com barata eu faço isso. Com rato eu saio correndo. Eu tenho tanto medo de rato, mas eu enfrento o demônio, mas não enfrento o rato. Mas tudo bem. Então, quando você vê algo invadindo a sua casa, você não fica, por favor, Deus, tira as baratas, tira os ratos da minha cozinha, por favor, Deus. Eu já pedi, faz 30 anos que eu oro. Para tirar as baratas da minha cama e os ratos da minha cozinha. Isso não tira. É isso que a gente faz? Não. Mas sabe como a gente ora? 30 anos orando. Por favor, converte meu pai. Por favor, converte meu pai. Por favor, Jesus, põe a mão no meu filho. Por favor, põe a mão nos jovens que saíram da igreja. Por favor. Quando ela contou o testemunho dela, mudou a minha postura. Depois eu passo o link para vocês ouvirem o testemunho. Mas ela falou assim, Jesus falou, tá bom, vocês estão mandando, você está repreendendo todo o diabo, está livrando todo mundo, e a sua família? Que a minha família faz 30 anos que eu oro. E os seus filhos que estão na droga e na bebida? Casados com droga e bebida, nasceram na igreja. O que você vai fazer pelos seus filhos? Ué, faz 30 anos que eu oro pelos meus filhos. E a sua mãe, que é macumbeira até hoje, você tem 30 anos de crente, e sua mãe é macumbeira até hoje. E seu pai, que é um idólatra? E aí, Jesus, o que o senhor quer falar comigo? Sabe o que eu quero falar com você? Que eu dei autoridade para você mandar embora os demônios. Aí ela disse que ela começou a orar pela filha dela, que tinha 2 filhos e era alcoólatra. Chegava bêbada em casa. E ela punha a mão assim e falava assim, Jesus,
eu ordeno agora que esses demônios larguem a minha filha. Aí a filha, às vezes não estava em casa. Senhor, eu ordeno que onde a minha filha estiver, os demônios soltem a minha filha. 3 meses a menina foi para a igreja. Virou pastora, casou com um líder, ministério com drogado. Aí começou a orar pelo filho. O filho vinha trêbado, drogado. Vinha de cheiro de prostituição. De casa de prostituição. Aí entrava em casa e ela falava, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agora na tua autoridade como igreja, eu repreendo esse demônio que está no meu filho. Quando ele estava dormindo. Aí falava, quando ele entrava no banheiro, ele orava. Eu não aceito que você faça meu filho de prisioneiro. Eu não aceito essa prisão. 6 meses depois, o cara foi para a igreja. 30 anos orando. Depois que começou a orar assim, 6 meses depois foi para a igreja. Aí foi a mãe, saiu da macumba. Aí o último foi o pai. Eu não vou contar porque vocês vão ouvir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi isso e falei, vou orar assim, a partir de hoje. Se ela conseguiu, eu vou conseguir. Se ela ordenou e o diabo saiu, eu vou ordenar e o diabo vai sair. Aí ela diz assim, sabe o cachorro que entra e vem atrás de comida e você bate nele, ele sai, ele entra, sai, entra, sai. Entra porque tem brecha, tem comida podre, ou tem comida de cachorro. Mas você, de tanto bater, ele vai ter que sair. Ele vai falar, tá cara essa comida. Eu vou para outro canto, para outra banda. Aí o que aconteceu? Eu falei, vou bater todo dia. Sai, Satanás, sai, demônio, espírito de engano, espírito disso. Aí a gente na intercessão aqui orava assim, né? Mas, gente, eu não pedia para Jesus, não, porque Ele me deu essa autoridade. Eu entreguei para vocês essa autoridade. Vocês têm a chave contra o inferno. Vocês têm que tirar o principado que está no Brasil. Deus já fez a parte dele. Deus nos deu essa autoridade. E sabe onde está essa resposta? Vamos lá para Gênesis. Já vou contar o que aconteceu comigo. Gênesis. Gênesis 1. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Senhor, Deus, deu ao homem o domínio da terra. Gênesis 6, 1, 26. Diz assim. Acharam? Abriram? Não, então deixa que a gente lê aqui. Diz assim. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil. Vai para o 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, o poder da terra foi dado por homem. E quando ele perdeu? Sabe quando o homem perdeu esse domínio? Quando ele pecou, ele deu para Satanás. Sabe como eu sei isso? Vai em Lucas 4, que eu não vou ler. Ele fala para Jesus, eu dou para você aquilo que me foi dado. E foi-me dado a terra. Então ele tinha esse poder de dar. Aí o que aconteceu? Então a resposta está aí. Nós perdemos a terra para Satanás. A sujeição e o domínio da terra. Sabe o que Jesus fez? Ele morreu na cruz e entregou para nós. E agora eu, com toda a autoridade, eu tiro da mão do diabo. Toda a autoridade me foi dada para Jesus e Ele dá. Para pisar serpentes, escorpiões e sujeitar o inimigo.
Aí o que eu quero dizer para vocês? Comecei a orar assim. Satanás, tira sua mão suja. Sua mão de escravidão, sua mão de não sei o quê. Aí uma irmãzinha me perguntou uma coisa que eu quero responder para vocês, porque para mim foi uma dúvida. Ela falou, mas se Satanás não é onisciente, onipresente, como é que pode você repreender de longe e ele está nos Estados Unidos e o diabo ouvir? Aí não sei te responder, vou buscar de Deus. Que é o que eu falo, revelação da palavra. Entendimento espiritual. Aí Deus me trouxe. Quando aquele centurião tinha um soldado que estava doente e oprimido, o que ele falou para Jesus? Jesus, você não precisa entrar em casa. É só você dar uma ordem onde você está, que o diabo sai. Pronto! Revelação da palavra. Tem autoridade para no Japão repreender o demônio. Porque o mundo espiritual não tem distância, viu? Nem tempo. Mundo espiritual, escuta. É que a gente está acostumado com distância e tempo. E eu comecei a orar. E eu comecei a ver resposta. E meu filho começou a ser liberto. E hoje, o Paulo André está na igreja. Bati em Satanás, ele largou. Bate no diabo que está roubando as suas finanças, bate no diabo que está roubando seus filhos, está roubando a geração, está roubando o país, bate no diabo e vai ser liberto, não duvida. E o Paulo André voltou para a igreja. E, gente, o que eu estava mais emocionada é que o pessoal me viu no início. O Paulo André ia pregar comigo hoje aqui. Mas ele achou que tinha que ser outra época, né? E ainda mais, sem eu falar nada, o Senhor operou e ele conseguiu uma super namorada crente. Na bencinho do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vamos ganhar a terra para Jesus. Vamos ganhar a terra São Paulo para Jesus. Amém.